Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Nós nos aproximamos agora, como já foi dito, da palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo no livro de Josué. Vamos ler os 9 primeiros versos desse livro. Livro de Josué. Os 9 primeiros versos. Mens sana in corpore sano é o tema da mensagem desta noite. Mente sã em corpo são. O entendimento cristão disso. Nós queremos olhar para isso nessa noite a partir desse texto, dentro dos temas que têm regido este domingo. A mente de Cristo e a mente cristã. Josué capítulo 1, de 1 a 9, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Vou repetir a leitura. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele cita o exemplo dos macedônios, aquele pessoal lá de Filipos, por exemplo, que havia se juntado e, ainda que no meio de pobreza, fizeram uma grande oferta para mandar para os irmãos, os crentes lá da Judéia, que naquele momento passava por uma grande fome. Havia fome na Judéia e as igrejas, mesmo lá na Macedônia, se mobilizaram para levantar recursos e ajudar aqueles irmãos que estavam passando por aquela dificuldade. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele usa isso para mexer com os brios daquela igreja. É um bom exemplo bíblico esse. É um bom uso de testemunho, por exemplo. Paulo está dando testemunho de uma igreja que está socorrendo outros irmãos e está usando esse testemunho daquela igreja para fazer com que a igreja, lá em Corinto, se mova, né, e se desperte para também ajudar aqueles irmãos. Faça isso generosamente, como generosidade cristã e como demonstração do amor cristão. Então, esse é um bom uso de testemunho. Eu vou fazer isso agora também. Uma jovem foi sequestrada no Paquistão. Ela foi levada por um islâmico, foi obrigada a converter-se, obrigada a se tornar esposa dele, e por 3 meses ela ficou nesse sequestro até que as autoridades conseguiram recuperá-la e trazê-la de volta. Essa jovem era cristã. Por causa disso, ela sofreu essa afronta e foi obrigada e se tornou esposa daquele homem, um homem muito mais velho, por cerca de 3 meses.
Ela tinha 12 anos de idade. A mulher de um cristão foi raptada, abusada, morta, e depois, para que tentasse se caracterizar um acidente, jogaram-na nos trilhos de um trem. O trem passou, despedaçou o corpo dela, mas uma autópsia posterior demonstrou que ela não havia sido morta pelo trem. A morte foi antes uma pancada grave na cabeça, e depois, então, ela foi jogada, seu corpo foi jogado naquela situação. Na Colômbia, 8 líderes evangélicos foram sequestrados e mortos, fizeram acusações falsas, e entre todas aquelas milícias que ali existem, FARC, ex-membros da FARC e outros, um acusando o outro, disseram que aqueles crentes eles tinham tomado algum partido daquelas facções, isso se verificou ser falso, e eles foram então mortos. Não é fácil para alguns irmãos nossos sustentarem a mesma fé que nós sustentamos. Alguns pagam muito caro com isso. Com a sua vida, com seu sangue, com a humilhação. Isso não passa despercebido do Senhor. Mas essa é a realidade diante de nós. Eu estou trazendo isso aqui, os irmãos sabem que eu não faço drama, não gosto de criar sensações. Eu sou basicamente o oposto disso. Quando eu trago isso, eu estou apenas querendo fazer o que Paulo fez com a igreja de Corinto, citando a igreja dos Filipenses. Eu ouvi durante toda a minha vida de crente pessoas que contavam as situações, os desafios, as violências sofridas pelos mártires cristãos da atualidade, para dizer, é assim que você tem que ser, nós não somos nada. Eu não sou partidário disso, não. Nossa igreja ora por cristãos que passam perseguição já há décadas. Isso não é um modismo para nós. Nós não oramos por isso no dia da igreja perseguida, algo que eu acho bom que aconteça. Mas, graças a Deus, nós não precisamos. Aliás, temos nos nutrido muito do trabalho de Portas Abertas, que nos abençoa com uma percepção do que vai acontecendo no mundo, não é? Mas, graças a Deus, nós não precisamos disso. Então, eu não estou fazendo drama nem sensação aqui, estou apenas narrando fatos que podem chegar até nós em algum momento. E por que eu estou fazendo isso, irmãos? Hoje pela manhã você ouviu uma mensagem sobre a mente do cristão e sobre a mente de Cristo. Nós estamos numa série de pregações e vamos continuar sobre consagração pessoal. A razão disso é uma preocupação dos pastores da igreja. A igreja tem recebido bastante do Senhor. Pregações, estudos bíblicos, na escola dominical, nos diversos grupos da igreja. E nós sabemos o risco e atentamos para o aviso da carta aos Hebreus, que alerta para aqueles crentes, para aquela igreja, para aquelas comunidades, que recebem constantemente, mas não produzem frutos. Que recebem, mas descansam. Que recebem muito, mas não dão esse retorno em frutos para o Senhor. E os pastores, com o cuidado com o rebanho, então estão preocupados com isso. E por isso, uma série de mensagens sobre consagração da vida tem acontecido e vai continuar acontecendo. Nós estamos fazendo exposição de um livro específico dessa vez, mas essa temática da consagração, porque é preciso que você, meu irmão, você, minha irmã, chegue àquele ponto de decisão em que você diga, eu quero me render realmente ao Senhor. Eu já sou salvo, eu já sou salva, mas eu quero realmente me envolver com as coisas de Deus. Eu quero colocar isso acima de todos os meus outros objetivos e deixar que o Senhor conduza a minha vida a partir desse ponto, a partir desse referencial, e é a partir daí que eu vou resolver todas as outras coisas. Isso é para o adolescente que está aí, que já entende, é para a criança que já entende, isso aí é para os jovens, certamente é para os adultos da igreja. Porque nós não queremos nos tornar aquela terra que recebe muito e depois acaba sendo queimada porque não produz nada. Crentes que assim agem são crentes que não reconhecem o que Deus lhes tem feito. Crentes que não louvam a Deus pela providência divina. Por isso nós temos essa preocupação
Hoje você ouviu uma mensagem sobre a mente cristã. Pense na mente daquele homem que teve a sua esposa tratada daquele modo. Pense na mente daqueles pais que viram aquela sua filha adolescente tratada daquele jeito. Pense nas famílias daqueles 8 que foram mortos lá e como elas estão nesse momento. Isso aconteceu há poucos dias. Isso tem se multiplicado. Ao redor do mundo isso tem acontecido sempre. No Brasil, nós vivemos diante de um governo anticristão. Não seja tolo, não seja ingênuo. É isso que tem aí. Você não vê perseguição, você não vê tormento com nenhuma outra religião, só com os cristãos. E principalmente com aqueles que querem ser bíblicos. Eu já disse e vou repetir. Meu irmão, você pode ser crente e não ter problema nenhum no mundo, desde que você não seja um crente que crê na palavra de Deus e queira viver de acordo com o Evangelho. Se for assim, você vai ser querido por todo mundo. Mas quando você trouxer as exigências do Senhor, a coisa vai mudar de figura. Quando você trouxer as demandas do Evangelho, a coisa muda de figura. Nós estamos cheios de igrejas pintadas de preto. Você sabe por que eles pintam de preto? Porque o culto acontece aqui. Não acontece aí. É essa a ideia, entendeu? Nós estamos cheios de igrejas, e igrejas cheias de gente que estão cantando vitória. Vitória porque estão bem de saúde, ou porque querem isso, porque têm dinheiro. Essas pessoas não vão para países pobres e pregam lá para dizer, vai mudar do mesmo modo que mudou lá no meu país. Não. Elas vão fazer exatamente a mesma coisa, tentam fazer exatamente a mesma coisa. Tirar o pouco que aquelas pessoas já têm. Dão um péssimo testemunho. Nós queremos ver o Evangelho. Nós sabemos que nós não somos capazes de, por nós mesmos, fazer isso. Nós dependemos da graça de Deus. E ao nosso redor são muitas as tentações querendo nos raptar, ganhar o nosso coração, para que nós negociemos a nossa fé e fiquemos satisfeitos com o ponto onde chegamos. Você tem aprendido algo diferente. Você quer mais de Deus, você quer mais de Cristo. Você quer muito mais. Você não quer só os raios do sol, você quer o próprio sol. Porque é para isso que nós caminhamos. Então, eu estou usando essa situação justamente para que você tenha isso em mente. Primeiro, porque você já ora por esses crentes. Como eu costumo dizer, dê um rosto para aquela mulher, dê um rosto para aquela adolescente. Dê um rosto a alguém que você ama. Aí você começa a perceber. Mas vai além. Porque não são esses relacionamentos que nós temos com esses desconhecidos, não são simplesmente por afinidade. Você nem os conhece pessoalmente. Eles são pactuais. E você vai encontrá-los, a encontrá-las no céu, na eternidade. Ore por aqueles que ficaram. Ore por aqueles que estão enfrentando a mesma luta. Ore pela tentação que eles sofrem, para que eles resistam. O diabo dizendo, viu o que é que deu você servir a Jesus? Olha o que aconteceu com a sua mulher. Olha a sua filha, onde é que ela está? Agora. Olha como ela acabou. Diga que Jesus valeu para você. E apitando nos nossos ouvidos, nas nossas orelhas, fazendo tinir as orelhas, está aí um monte de gente apresentando um evangelho quebrado, adulterado, dizendo que se você crê em Cristo, a sua vida vai ser uma beleza só. Não é essa a mente de Cristo e não é essa a mente cristã que nós estamos apregoando aqui. Por isso, o livro de Josué nos vai ajudar agora. Mas antes, eu quero dizer para você que a expressão mente sã, um corpo são, eu ouvi desde pequeno, mas a primeira vez que ela me impactou foi justamente quando eu era membro da Igreja Batista lá em Turiaçu, adolescente, e os adolescentes iam participar de um congresso de adolescentes da associação da qual fazíamos parte. E lá houve um congresso no ano que se chamou justamente isso, Mens Sana in Corpore Sano, em latim, né, para chamar bem a atenção, e a ideia era essa. Nós íamos ouvir a palavra de Deus e também haveria muito momento para disputas esportivas ali e tal. A ideia é, cuide do seu corpo e coisas desse tipo. Tinha lá o seu valor. Mas essas palavras, na verdade, elas são de um poeta romano chamado Juvenal, e ele escreve, em dado momento, insistindo com os seus leitores para que eles aprendam a orar corretamente. O que é que eles devem pedir aos deuses e o que eles não devem pedir aos deuses. Esse poeta, ele nasceu lá pelo ano 55 depois de Cristo, viveu cerca de 50 anos também, e
oração que ele ensina os seus leitores, os seus ouvintes a orar, ela é assim, abre aspas, deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peço uma alma corajosa, livre do terror da morte, que considere o fim da vida como um dos dons da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, que desconheça a ira, nada cobice e que julgue superiores os labores e fadigas de Hércules do que as satisfações, os banquetes e as camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Fecha aspas. Mas o que nós queremos aqui é ver como nós entendemos essa expressão. O poeta, ele entende que a virtude, a busca por certos valores, vai levar você a cultivar uma mente que se importe mais em trabalhar, que não tema a morte, mas que a julgue uma situação comum da vida, e que você se esforce para que não cobice coisa alguma, para ser alguém que sirva aos outros, que não busque satisfações, prazeres fáceis, mas busque o labor, o trabalho. A virtude, diz ele, é o caminho. Não é isso que a gente crê. Não, está tudo certo aqui. Você pode ler aqui e ver coisas muito boas aqui. Tá? Mas não tome isso aqui como sendo o mesmo que a palavra de Deus diz quando ela pede que você, quando ela ordena que você tenha a mente de Cristo aplicada à sua vida e assim agindo como um cristão, cuja mente é a mente do seu Salvador. Há uma diferença muito grande. A primeira delas é que Juvenal espera que as pessoas consigam fazer isso com a ajuda dos deuses, sejam lá eles quais forem, mas principalmente, como na prática pensava todo filósofo grego, que você se empenhasse por isso e trouxesse disciplina à sua vida, ou pelo menos era assim na maior parte dos conceitos filosóficos gregos. Virtude, trabalho e construir alguma coisa assim. Basicamente o que deu origem aos moralistas, grupo de filósofos nos quais você vai ler muitas coisas boas, mas não podemos confundi-las com o Evangelho. Como acontece hoje no Brasil, se você tem um político que é conservador, que tem uma moral com valores nobres, muita gente acha que por si só por causa disso, esse político já merece toda a confiança. Talvez ele mereça a sua confiança, mas não toda a confiança. E não confunda o conservadorismo com o Evangelho. E não confunda moralismo com o Evangelho. Tem muita gente que faz isso. A principal diferença é que nós olhamos para fora de nós, para que essa mente aconteça na gente. Nós não fazemos como esses que voltam-se, no final das contas, para si mesmos. Primeiro, porque não existem outros deuses a quem clamar. Segundo, porque na prática, mesmo fazendo orações aos deuses, o que eles procuravam era desenvolver um tipo de atitude, de comportamento, de rotina que os afastasse daquilo que seriam os vícios e as coisas ímpias e os aproximassem daquilo que seria a virtude. Eles olhavam para dentro, nós olhamos para fora. E é justamente isso que Josué está ouvindo de Deus agora. Primeira coisa que eu quero que você observe no texto é o título que foi dado na nossa edição. Nossa edição é uma boa edição, mas você sabe que esses títulos e subtítulos, eles nem sempre são muito felizes. Às vezes, eles resumem bem o que o texto vai dizer, às vezes não. Esse aqui é um dos exemplos de quando não resumem bem o que o texto vai dizer. Deus anima Josué. Eu posso imaginar tanta coisa aqui, eu vou até evitar de pensar, porque senão a gente perde muito tempo nesse negócio. Deus anima Josué. E aí, garotão, vamos lá? Não é mole não, cara. Moisés, né? Você viu, poxa, Moisés, mas é você agora. Chama a jogada para você. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não. Deus não está animando Josué. Talvez pudesse usar a palavra encorajar, porque ela tem mais conteúdo, mais consistência. Mas a verdade é que Deus está dando uma série de comandos. Esses comandos são encorajadores, esses comandos são para que Josué tenha confiança, mas são comandos, são ordenanças de Deus.
E Deus começa a falar com ele logo após a morte de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele, irmão, sobre cujo trabalho todo o Antigo Testamento basicamente é construído. Moisés deu a lei ao povo. E tudo que você lê depois do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, tudo que vem depois é construído em cima dessa lei. Os profetas vão dizer, voltemos para a lei, observemos a lei, não nos distanciemos da lei. Os salmos vão cantar a beleza, a sabedoria. Os livros de sabedoria vão demonstrar como a lei se transforma em vida prática e como é realmente feliz aquele que guarda a lei de Deus. Os livros históricos vão mostrar como o povo de Deus fica quando segue e obedece à lei e como ele fica quando ele se afasta da lei. Moisés é aquele que foi para o Egito e encarou um poderoso faraó e tirou de lá toda a força de trabalho que eles tinham naquele momento. Escolhido por Deus, vindicado por Deus. É aquele de quem Deus disse, eu escolhi ele e ele é o meu instrumento. E Deus fala isso na frente de todo mundo. Talvez uns 3 milhões de pessoas que haviam saído do Egito. Quando a voz de Deus fala as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, como nós conhecemos, Moisés tem trânsito livre para ir voltar, o povo fica com medo. O povo não quer ouvir aquela voz. O povo sabe, Deus fala com Moisés, como fala alguém com o seu amigo, é o que está registrado. Deus vindicou, Deus deu autoridade, Deus autorizou Moisés na frente de todo o povo, com a sua própria voz. Não é fácil substituir um cara como ele, não é? Não, não é. Josué está numa situação bem periclitante. Lembra dessa palavra? Não, tem alguns aqui que nem conhecem a palavra, não é? Ele está numa situação difícil, ele está como caminhando no fio da navalha ali. Todo mundo está olhando para ele. Como é que esse cara vai fazer agora? E Deus vem então para animar Josué. Você acha que Josué está precisando só de alguém que o animasse mesmo? Vai lá, garotão, vai dar tudo certo no final. Não, está precisando de muito mais do que isso. E o que Deus fala com ele? Moisés, meu servo, está morto. Olha só, do verso 2 ao verso 4, Deus está só diminuindo Josué. Ele está cada vez ficando menor. Nós lemos isso aqui e dizemos, uau, vamos passar o Jordão, a gente já sabe, as águas pararam, vão derrubar as muralhas de Jericó, que território enorme que eles vão ter agora, olha só as dimensões disso. Josué não está pensando isso não, tá? Quando Josué está ouvindo isso, ele está cada vez quase pedindo, Senhor, não dá para a gente ficar desse lado de cá mesmo, aqui onde a gente está, a gente vai ajeitando as coisas por aqui e vai ficando aqui. Olha só, verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Notou? Eu vou dar, é o que Deus está falando. Eu vou dar como eu prometi, ele vai fazer referência a isso. Então você passa esse Jordão. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Essa foi a promessa feita a Abraão lá atrás. Para onde você pisar, eu vou dar para você. Não é que Abraão estivesse escolhendo, não. Deus está apenas dizendo para ele, eu vou fazer você peregrinar. E foi o que Abraão fez, e foi o que Isaac fez, e foi o que Jacó fez, sem nunca terem realmente possuído aquela terra. E cruzaram a terra de um lado para o outro, e Abraão fez isso. Porque Deus está dizendo, isso aqui vai ser dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, daqueles que eu vou suscitar a você no futuro. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, o Mediterrâneo, na direção do poente do sol. É só isso que você vai fazer, Josué. Você vai substituir Moisés, você vai atravessar esse Jordão com esse povo, você vai possuir aquela terra. E Josué já está pensando assim, primeiro tem que atravessar o Jordão. Nós estamos chegando perto da época em que as chuvas estão aí. O Jordão está transbordando. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Depois eu vou possuir essa terra que está cheia de gente lá. Tem cidades fortificadas lá. Seria ótimo morar naquelas cidades. Só que tem gente lá. Nós temos que tirar essas pessoas.
Eu não vou perder o meu tempo agora, ou melhor, usar meu tempo agora para explicar por que Deus tira aquele povo que está lá e por que isso é justo, né? Se você não está acostumado com esse conceito, passe a frequentar a nossa igreja que você vai aprender isso. Mas Deus tinha dito, eu vou dar essa terra aos descendentes de Abraão. Tem dado até hoje, inclusive. Por enquanto, Josué está só vendo um monte de trabalho para ser feito. É só isso que ele tem diante dele. Só isso. Muito trabalho, muita coisa para fazer. Certamente Deus vai falar alguma coisa a mais. A estratégia, o plano, como que ele vai lançar raios do céu e fazer as coisas. Mas não é isso que Deus faz. Talvez para desespero de Josué, Deus comece falando, ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Opa, tá bom. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei. Essas promessas são boas, não são? Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Agora vem, agora vem. Vou mandar um anjo com você. Ele vai desferir raios que vai acabar com os inimigos todos. Não, não é isso que acontece. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. É aqui que Josué pode ter tremido um pouco, mas eu não posso garantir isso, mas eu posso garantir que é aqui que muito crente se frustra. Que as promessas são as mesmas para nós. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deu a missão para a igreja de pregar o evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações, e ele disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tão somente guardem a minha palavra. Como é que é o restante? Ensinem esses discípulos todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. É quando chega no tão somente, seja forte, muito corajoso, que a gente quer ouvir, porque eu vou arrasar com os seus inimigos, só que ao invés de Deus falar sobre os inimigos, se voltar para a situação dos inimigos, Deus se volta para o próprio Josué, Deus se volta para mim e para você para dizer, você, seja forte, seja corajoso, para fazer o que a minha palavra diz. É aí que está o segredo, Josué. Você vai ser sempre bem-sucedido. Como eu disse, no versículo 5, ninguém vai poder resistir a você, porque você vai estar na minha palavra. É fácil entender por que muitas igrejas se enchem quando se promete o poder de Deus agindo, os inimigos sendo jogados no chão, você sendo cabeça, não sendo cauda. Todo mundo quer isso. O pecado, o egoísmo humano quer isso. Eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem. Você sabe por que nós pensamos assim? A origem não está numa coisa errada, não. Nós fomos feitos para estar bem. Mas nós jogamos isso fora, lá no Éden, e ao longo dos anos continuamos fazendo exatamente a mesma coisa. Cada vez que o Criador se aproxima de nós, nós o repelimos. Todos que se converteram, todos que confessam a Cristo que estão aqui, poderão dizer, Ele me salvou, porque se Ele me deixasse entregue a mim mesmo, eu não o teria escolhido, eu o teria rejeitado. E você e eu sabemos disso, porque mesmo depois de crermos em Cristo, você e eu sabemos como é a luta contra o pecado dentro de nós. Nós fomos criados para estar bem. Nós fomos criados para a alegria, nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para a saúde, para o corpo completamente são e uma mente completamente são, um coração moldado pelo Criador, mas nós lançamos isso fora, lá no Éden, e ao longo dos séculos continuamos atestando que somos filhos de Adão e Eva. E aí nós queremos voltar para lá. Nós sempre queremos recuperar a coisa depois dela. Depois que a arca se fecha, a gente grita, abre, Noé. Depois que Deus diz, então, vocês vão andar nesse deserto 40 anos. Não, Senhor, nós agora vamos lá e vamos
Não, não vai. Não funciona assim. Isso está no coração humano. Nós queremos um tipo de coisa a que nós demos a Deus, jogamos fora porque demos as costas a Deus. E Deus vai tratar com isso. Deus não vai dar para corações que estão ainda em luta contra o pecado, como é o nosso, ou corações que estão sob a escravidão do pecado, como é o coração de todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Deus não vai lhes dar simplesmente as coisas para que eles usem para os seus próprios propósitos egoístas, que é o que nós faríamos. É o que nós fazemos muitas vezes. Por isso eu tenho que ser forte, tenho que ser corajoso para fazer tudo que o Senhor ordena na palavra dele. Por isso eu tenho que confiar que Ele não vai me deixar nem vai me abandonar. Tão somente. É tipo assim, só tem uma coisa para você fazer, uma coisinha só. Seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Não é para desviar, não é para inventar moda, não é para eu adicionar alguma coisa, não é para eu dizer, pode, mas não precisa ser assim também, né? Não precisa ser desse jeito, né? Eu posso fazer de um outro jeito, ainda mais a gente que é brasileiro, né? E dá jeito para tudo, né? Tem jeitinho para tudo? Não, não tem jeitinho para as coisas de Deus, não. Nem para um lado, nem para o outro. Não cesse de falar deste livro da lei. O que ocupa a sua língua a maior parte do tempo, meu irmão, minha irmã? Agora, essa é uma pergunta difícil, né? Quando você abre a boca, sua língua está ocupada com o quê? Em que ela está treinada? A língua é um músculo, não é? Ela é. Existem exercícios para pessoas que têm dificuldade com a fala. Eu tive que fazer. Não, se você me conhecesse quando eu estava entrando na adolescência, você entenderia como é que esse cara pode ser pastor. Esse cara não vai ser pastor nunca. Não, irmão, para eu pronunciar algumas palavras, eu tropeçava nelas todas. Tá? De vez em quando você ainda nota isso, certamente. Eu tive que vencer isso. Ela tem que ser treinada. Mas a nossa língua está treinada com o quê? Quais são as palavras que ela, com facilidade, se desembaraça delas? São as coisas de Deus? Se fosse fazer um teste qualquer, um exame qualquer nessa musculatura, ela revelaria o quê? Olha, essa língua aqui tem facilidade para palavras como Cristo, Deus, igreja, evangelho, amor de Deus. Olha, essa língua está bem treinada para certas expressões, né? Culto, oração, adoração, louvor. E se fizessem esse teste aí na sua língua? Na minha língua, o que ia dar o resultado? Vizinha. Essa língua fala vizinha com muita facilidade. Assim, sabe? Vizinha. Marido dela. Nossa, como essa língua é rápida para falar essa palavra? Essa expressão? Marido dela. Aquele tolo. Olha só. A língua de alguns homens. Um carioca, né? Mas que mané. Como essa língua fala isso fácil? Julga rápido, né? O que a sua boca está acostumada a falar, que ela tem muita intimidade, que ela sai com facilidade? Não tropeça tanto. Consulta o seu coração, porque é ele que controla a sua língua. E aquilo que tiver na sua mente, ou seja, no seu coração, é aquilo que vai determinar o seu modo de agir. Não cesse, verso 8, de falar deste livro da lei. Pelo contrário, note bem, são mandamentos, não cesse. Pelo contrário, não é simplesmente ficar calado, não é simplesmente não vou falar outra coisa, não. É para eu falar deste livro da lei, é para eu meditar nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está. Você medita, você deixa que isso entre na sua mente para que você faça exatamente conforme está na palavra de Deus. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Note bem. Não foi isso que eu falei para te animar? Não, não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Medita no livro. Agora, se você não está acostumado com o Evangelho, você vai estar pensando que eu estou aqui pregando algum tipo de legalismo.
Você vai ver coisas ali e vai cumprir, vai colocar em prática e simplesmente vai fazer isso como se estivesse fazendo uma troca com Deus. Não, o Evangelho não é isso. Josué sabe que não pode fazer o trabalho dele se Deus não for com ele. Deus prometeu que não o deixaria nem o abandonaria. Josué sabe, porque Deus lhe disse, que ele precisa falar sobre o livro da lei, meditar sobre o livro da lei e ter isso diante dele o tempo todo. É a palavra de Deus que vai fazer com que ele seja bem-sucedido. É o que Deus falou, no caso aqui, a lei. Pois é o Evangelho de Cristo que nos faz bem-sucedidos em realizar a obra de Deus. Note que o Senhor não disse, Josué, eu vou tirar o medo e a fraqueza. Ele disse, seja forte e corajoso. Você notou? Várias vezes na Bíblia isso acontece. Em nenhum momento se promete, você não sentirá medo, você não sentirá vergonha, você não sentirá fraqueza. Você não sentirá desânimo. Várias vezes na Bíblia o que se promete é dá o primeiro passo, confia, crê. É basicamente o conceito de tudo que está escrito aqui. Confia no que o Senhor está dizendo, dá o passo que o Senhor está ordenando. Não existe vitória antes da batalha, mas nós queremos exatamente isso. O que é pregado de muitos púlpitos, infelizmente, é exatamente isso. Você não precisa batalhar. Faça um ritualzinho aqui na igreja, de preferência um que coloque algum dinheiro no gasofilácio, e aí pronto, a vitória é sua. Não, irmão, na salvação não há nada que você possa fazer, você já aprendeu isso. Na salvação, você está completamente morto em delitos e pecados, e se Deus não vier, e na obra e através da obra de Cristo, injetar vida em você, que você não tem, se o Espírito não aplicar a palavra do Evangelho, a palavra da obra de Cristo na sua vida, você vai continuar morto em delitos e pecados, como aquele monte de ossos secos lá de Ezequiel 37. A menos que ele venha, que ele sopre com o sopro da sua palavra, do Evangelho, nenhum pecador se voltará para Cristo. Nenhum pecador se levantará do pó e se tornará vivo espiritualmente. Mas depois que você é salvo, depois que o Espírito habita em você, então agora há uma luta para você lutar. E você tem que olhar diretamente o caminho à sua frente, como nós lemos no capítulo 4 de Provérbios. E você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa confiar no que Cristo disse, que Ele estaria com você, que Ele não abandonaria você. Onde você andar, Ele vai estar com você. Mas você vai. Você dá o primeiro passo. Por quê? Porque Ele disse para dar. Senhor, eu não estou sentindo vontade, faça. Eu não estou sentindo vontade de ir na igreja. Vá para a igreja assim mesmo. Vir para a igreja quando você não está com vontade é ato de fé. É ato de fé. Por que você vai à igreja? Porque o Senhor ordenou que nós nos congregássemos. Mas se você não está hoje muito afim, talvez você pudesse ficar. Você já foi semana passada, já foi na outra. Precisa mesmo ir hoje? O quanto você precisa da sua igreja? Você já se perguntou isso? O que você faria se você acordasse e recebesse a notícia lá, olha, a igreja desapareceu? Não, ela não foi arrebatada, não. Ela simplesmente sumiu. Não tem mais nenhum desses irmãos que você conhece aqui. Não tem os pastores, não tem os irmãos, você está sozinho. Você ia sentir falta? E você ia sentir falta por quê? O pessoal aqui é legal? O pessoal é bacana, não é? Mais ou menos. Tenta chegar um pouco mais perto que você vai ver que sim, o pessoal aqui é legal. Mas não tão legal quando você se aproxima e vê que eles são imperfeitos, igual você. Aí você cai na real e diz, poxa, isso é mais legal ainda. Por quê? Porque eles não são perfeitos realmente. Mas olha só, você vê o amor no meio desse povo. Você vai sentir falta disso? Você sentiria mesmo. É porque domingo que vem já está aí, dentro de 7 dias. E você tem chance de estar com a sua igreja de novo. Você anseia por isso? Você ora por isso. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero estar lá, Senhor. Nosso coração vai nos inclinando para onde Ele deve estar. Nós amamos o povo de Deus, amamos as coisas de Deus. É na igreja que você aprende, junto com os seus irmãos. Dá o primeiro passo, confia no Senhor. Ele disse, eu estarei com você. Nunca vou abandonar você.
seja forte, seja corajoso. O Senhor vai me dar coragem? Não, eu estou dizendo para você ser forte e corajoso, você confia em mim. Você acha que os mártires todos enfrentaram, pelo menos no primeiro momento, a sua morte, às vezes numa estaca, às vezes jogado aos leões, às vezes afogado, às vezes dilacerado, sem medo nenhum? O que eu creio, pelo que eu leio das Escrituras, pelo que eu vejo ao longo da história, nas narrativas, é que sim, tem um momento em que Deus está com aquele que vai ser martirizado, com aquela que vai ser martirizada, Ele dá uma paz e confiança sobrenaturais. Mas a nossa vida não é vivida só naquele último momento, a nossa vida é vivida na segunda-feira, amanhã. Quando todos os desafios que você largou na sexta vão lá reencontrar você e você vai ter que encará-los. E o desafio de ser crente. Você notou? O Senhor não falou, seja forte e corajoso, porque você vai vencer os seus inimigos. Não, Josué, seja forte e corajoso, porque o seu pior inimigo está dentro de você. E o seu pior inimigo não vai querer deixar você se aproximar da minha palavra, nem se firmar nela. Seja forte, seja corajoso. Insiste nisso. E o que você faz? Você diz para o Senhor, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E como os discípulos que passaram uma noite toda pescando, até que o Senhor chegasse para eles e dissesse, lança para o lado direito do barco agora. Pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Que palavra boa essa, não é? Sob a tua palavra. O Senhor falou. Não, eu estou com medo. Não, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas sob a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor diz para a gente fazer. Sabe por quê? E com isso eu encerro. Porque aquele que disse, não deixarei nem o abandonarei, foi abandonado completamente. Todos os seus discípulos. E ficou sozinho, inclusive, abandonado pelo Pai, enquanto ele satisfazia a ira de Deus naquela cruz, para que eu e você nunca ficássemos abandonados, nunca ficássemos deixados sós. Ele experimentou pavor, a ponto dos evangelistas narrarem que o seu suor no Getsêmani, naquele jardim, se mostrou como gotas de sangue. O pavor era intenso. Um pavor que eu e você nunca vamos sofrer. Um pavor que aquela esposa daquele crente, ela também crente, nunca experimentou. Que aquela menina de 12 anos não experimentou. E olha, eu sou pai de meninas. Nós temos 3 filhas. Uma está com o Senhor. 2 estão aqui. Meu irmão, um homem que ameaça uma violência perto de uma mulher. Eu sempre peço ao Senhor, me dá forças, porque eu vou morrer primeiro, se o Senhor não fizer nada. Eu vou ser o primeiro a morrer. Então não diminua o sofrimento daquela garota, daquela menina, não. Mas nem ela, nem mais ninguém, chegou sequer perto do pavor que Cristo sofreu para que Deus pudesse dizer para mim e para você, seja forte, seja corajoso. Eu não deixarei você, eu não vou abandonar você. Que a palavra de Deus, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, habite ricamente no coração de vocês. Ricamente. Não um pouquinho só, não. Ricamente. Medita de dia e de noite. Não se desvia nem para um lado nem para o outro. De dia e de noite. Fala dessa palavra. Deixa que ela invada o seu coração, sua mente, todo dia. Que ela inunde. Que ela sature sua vida. A frase citada hoje, Spurgeon falando a respeito de John Bunyan foi: se você cortar as veias dele, vai sangrar a Bíblia. Foi o que Spurgeon falou. Meu irmão, peça para ser assim. Não como Spurgeon, mas como o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é que sustentou a palavra de Deus até o final. É que experimentou o pavor, a solidão, como nunca ninguém vai experimentar nesse universo, a fim de que eu e você soubéssemos com certeza de que nós podemos ser corajosos, mais do que você pensa, quando confia nele, quando confiamos nele, nós podemos ser decididos, fortes, por causa dele. E nunca, nunca deixados sós ou desamparados. Ele passou por isso, para que nós nunca experimentássemos essas coisas.
Então, irmão, deixa a palavra de Deus invadir seu coração. Faça disso um objetivo na sua vida. Começa de pouco em pouco que seja. Peça a graça do Senhor. E deixa a palavra de Deus tomar conta do seu coração, da sua mente. Porque o que está no seu coração é o que vai sair. Você leu em Provérbios 4, hoje também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Se cortar o seu coração, o que vai sair de lá? Que o Senhor nos conceda a graça de que a sua palavra seja aquilo que saia, que flua do nosso ser com naturalidade, por assim dizer, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Os irmãos podem vir para cá, os irmãos da música, por favor. Talvez você queira fazer um propósito com o Senhor nessa noite. Ah, crente reformado batista bíblico faz propósito? Depende. Propósito de quê? O que você está pensando? Algo leviano? Não, não faça isso, não. Algo que vai ser mágico? Não, não é disso que estamos falando. Mas às vezes nós precisamos de marcações ao longo da nossa vida que nos ajudem a saber que nós estávamos no ponto A e agora progredimos para o B e temos o ponto C adiante de nós. Então você quer fazer um propósito de ler a palavra de Deus essa semana e não deixar passar nenhum dia, até domingo que vem, em que você não pare para ler a palavra de Deus, com consistência. Não aleatoriamente, com consistência. Pega os salmos, talvez. Você vai ler 7, 8 salmos até domingo que vem. Começar de hoje. Você vai pegar a Bíblia e você vai pedir, Senhor, dá-me graça e compreensão da tua palavra. E mesmo naquilo que eu não compreender, que ela fale ao meu coração. Aí você lê a palavra de Deus. E se você tiver realmente com um propósito firmado, leia uma segunda vez o capítulo. E então você ora novamente. Você agradece ao Senhor pela palavra dele. Você agradece ao Senhor porque você tem a palavra dele. E você pede ao Senhor que aquela palavra se torne realidade na sua vida. Não com alguma promessa que esteja ali no meio, não. Mas, principalmente, tudo aquilo que no texto vai tornar você mais parecido com Jesus. Faça esse propósito. Não, eu não vou chegar domingo que vem e perguntar, pedir para levantar a mão, mas vou ouvir com muita satisfação se você chegar e falar para mim, pastor, eu fiz esse propósito e durante a semana eu li a Escritura. Não me manda zap, não. Fala olho no olho. Certamente você vai me alegrar muito, certamente você vai me encorajar muito com isso. E vai encorajar seus irmãos também. Ore silenciosamente agora, e se você desejar fazer isso, esse é o momento. De qualquer forma, ore ao Senhor e peça a Ele, Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher da palavra. Em tuas mãos, cada um dos irmãos e das irmãs que nesse momento se colocou diante do Senhor. Da graça fortalece, da vitória também. Para que nós desprezemos o mundo, resistamos ao diabo e mortifiquemos os nossos pecados. De modo que Cristo sobressaia na nossa vida. Que a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente tomados pela Tua palavra. E nós continuemos a dar um passo de cada vez, sempre confiando no Senhor. Para a glória do Teu nome, é nesse nome que nós pedimos. Amém.